Você vai fazer a prova do quarto bimestre e está no sétimo ano? Então essa aula é para você. Olha só, eu trago aqui uma revisão para você que está no sétimo ano. Eu vou resolver aqui 10 questões de assuntos do quarto bimestre e alguns assuntos do terceiro bimestre, tá bom? Então olha só, primeira questão que eu trago aqui para você é a seguinte, ó. Um assunto lá do terceiro bimestre, tá? Escreva a expressão que permite calcular o perímetro P do pentágono. Esquece isso daqui, que isso daqui não é um pentágono. Saiu digitado errado. Isso daqui é um octógono. E aí você vai corrigir, tá? Você vai escrever octógono, tá? Opa, deixa eu botar uma outra caneta aqui, mas é o que eu falei, tá? Você vai escrever aí octógono, tá? Octógono, igual aquele lá do UFC, lá onde o pessoal cai na porrada. Enfim, olha só. Então, escreva a expressão que permite calcular o perímetro do octógono a seguir. Bom, perímetro é a soma dos lados. Professor, eu tô viajando nisso aí. Eu não tô vendo o número, eu não sei como é que eu vou responder isso aí. Calma, não é a soma de todos os lados? Sim, professor. Então é T mais T mais T mais T mais T e assim por diante. Mas, professor, eu vou ter que escrever T mais T mais T 8 vezes o T? Não, como eu acabei de falar, você pode escrever 8 vezes o T. Olha aqui, 8 vezes T. É a mesma coisa que o T mais T mais T mais T, 8 vezes, tá bom? Então, o perímetro vai ser igual a 8T, resposta da nossa primeira questão, 8T. Pode botar 8 vezes T ou pode colocar apenas 8T, tá bom? Qualquer uma das duas respostas está correta. Vamos para a nossa questão de número 2, tá? Questão 2, número 2. Olha só. Determine o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 5x mais 6 para x igual a 8. Substitua x por 8, nem precisava colocar isso aqui dentro dos parênteses, tá? Mas quando a gente fala para x igual a um determinado valor, significa que você tem que trocar a letra x pelo aquele valor que ele está te dando. Então, a gente vai reescrever, ó. X ao quadrado, eu não vou colocar x ao quadrado, eu vou colocar o número 8 ao quadrado, ó. 8 ao quadrado menos 5 vezes o quê? O x ali. O x é 8, coloca o número 8 mais 6. E aí a gente vai resolver. Primeiro, a gente vai fazer o pendas, parênteses, já que não tem parênteses, a gente vai para o expoente. 8 ao quadrado é igual a 64, menos 5 vezes 8. Faz a multiplicação. 5 vezes 8 é igual a 40, mais 6. E aí eu tenho 64 menos 40. Eu posso fazer direto? Pode. Quanto que é aqui, ó? 64 menos 40 vai dar 24. 24 mais 6. Quanto que é 24 mais 6? 30, professor. 30, professor. Então, pode marcar 30 aí que a nossa resposta está correta. 30. Então, se você for fazer a tua prova e cair uma questão desse tipo, dando uma expressão algébrica, tá? Uma expressão aí, tá? Onde nós temos a letra X, pode ser Y, Z, K, e J de Jorge, M de matemática, pode ser a letra que for, você tem que prestar atenção no comando aqui, ó. Qual comando, professor? Esse comando aqui, ó, quando ele diz para você substituir a letra pelo número, você resolve de boa e aí você vai encontrar a resposta correta, que nesse caso é a resposta de número 30, tá? Vamos para mais uma questão, ó. Qual é o valor de, não saiu o D aqui, mas é o valor de x, tá, gente? Qual é o valor, qual é o valor de x? Eu vou colocar aqui a minha caneta de cor preta. Qual é o valor de x na equação, tá? Então, você escreve aí, qual o valor de x na equação? Não sei porque que não saiu ali a minha letra x, tá? Então, eu quero descobrir o valor do x, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou fazer 128, 128, esse menos 6 vai lá para o outro lado, tá? E aí vai ficar mais 6 igual a 4x, tá? Então, eu tenho ali 128 mais 6. Quanto que é 128 mais 6?
134. 134 igual a 4x. O meu 4 está ali multiplicando a letra x, a minha incógnita, vem para o outro lado dividindo, tá? E aí eu vou ficar x igual a 134 dividido por 4. Quanto que vai dar isso aqui? Poxa, eu não sei de cabeça. Então, você vai fazer obrigatoriamente a sua divisão por 4, a divisão euclidiana. 13 por 4 vai dar 3 e vai sobrar 1, certo? Que vai dar 12, né? 4 vezes 3, 12. Para 13 sobra 1. Baixa o 4, fica 14, tá? E aí eu tenho 14 dividido por 4. 14 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Para chegar a 14 sobram 2. 2 é menor que 4. Coloca aqui a vírgula, bonitinho, e acrescenta um 0. 20 dividido por 4 dá 5 e não sobra ninguém. Então, o valor do meu x é 33,5, tá? Então, eu tenho 33,5 igual ao valor de x. Pronto, essa é a nossa resposta. Agora, vamos para a questão de número 4. Resolva a equação a seguir. Temos aí uma equação do primeiro grau, tá? Uma equação do primeiro grau para a gente estar resolvendo. Como é que a gente vai fazer, professor? Primeiro, a gente resolve o nosso parênteses, tá? O nosso parênteses não, né? A multiplicação, porque o parênteses, eu tenho uma incógnita, então eu não sei quem é. Eu não posso simplesmente meter a mão ali e somar 5 mais x, porque eu não sei quem é, tá? Eu tenho que fazer a distributiva, tá? Vou fazer a distributiva. Repete ali, ó, 4x menos 6 vezes 5 dá menos 30, menos 6 vezes mais x vai dar menos 6x igual a 12. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou jogar o 30 para o outro lado. Eu vou ficar com 4x, só estou organizando, tá bom, gente? 4x menos 6x igual a 12. O 30 vai para o outro lado, fica positivo, vai ficar mais 30, tá? Então, eu tenho 4x menos 6x, isso buga a minha cabeça, professor, pelo amor de Deus. Olha só, eu tenho isso aqui, ó, vou fazer bonitinho aqui para você, olha. Eu tenho 4 positivo, 1, 2, 3, 4, e eu tenho 6 de negativo, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de negativo. Então, qual vai ser o valor? Olha só, você tem que pegar o sinal do maior número de valor absoluto, ou seja, esquece o sinal. Olha ali, 6 e 4. Quem é o maior? O maior é 6, tá? Então, você vai pegar o sinal negativo, mas eu não entendi o porquê, professor. Porque, olha só, você tem 4 positivo e 6 de negativo. Ó, elimina 1 com 1, ó. Elimina 1 com 1. O que sobrou aqui? 2 sinais negativos. Então, você tem ali um sinal negativo. E aí, você vai pegar o 6 e vai diminuir por 4. O maior número de valor absoluto menos o menor vai ficar 6 menos 4 é igual a 2. 2x igual a... Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Esses dois negativos. 2x negativo, tá? 12 mais 30 vai dar 42. E aí você vai ficar com x igual a 42 dividido por menos 2. Olha só. Você vai ter o valor igual a 42 dividido por 2. 42 por 2, a metade de 42 vai dar 21. 21 positivo? Não, porque você tem um 2 negativo ali. Então, você vai ficar com menos 21. O valor de x é menos 21. Se você quiser, você pode substituir a letra x aí, ó, a nossa incógnita x, nessa equação e você vai encontrar a resposta igual a 12, tá bom? Então, bora para a nossa próxima questão, questão de número 5. Uma professora registrou as notas de matemática de 9 alunos da turma do 7º ano. Tá aí as notas, tá? Qual é a mediana dessas notas? Uma coisa muito importante para você que vai fazer a prova do 7º ano, tá? É a prova do último bimestre, 4º bimestre, tá? Então, toma cuidado nos detalhes. Não vai sair olhando aí e dizer que o número que está no meio é o número 5, tá? Ou o número 9, sei lá.
Não, você não pode sair assim no olhômetro e fazer isso aqui, tá? Você tem que organizar primeiro as notas na ordem crescente ou decrescente. Então, quem é o menor número que nós temos aí? É o número 5. Então, você vai colocar lá 5. Depois do 5, eu tenho 6. Coloca lá o número 6, tá? E vai riscando igual eu tô fazendo para você não se confundir. Depois do número 6, quem vem? Vem o número 6,5, tá? 6,5, professor. Depois do 6,5, professor, vem o número 7, coloca lá o número 7. Depois do 7, tem outro número 7, coloca lá de novo também o número 7. Depois do número 7, professor, tem um 7,5, coloca lá, ó, 7,5. Depois do 7,5, professor, tem o número 8, coloca o número 8. Depois, professor, 8,5, coloca lá também 8,5. E para finalizar, professor, o número 9. Então, coloca lá o número 9. Como eu tenho um número pequeno, são 9 números, 9 alunos, 9 notas, fica fácil até de eu olhar no olho e dizer qual é o número que está no meio, tá? Porque a mediana é o centro, tá? Mediana é o centro. Quem é que está no centro aqui, ó? É o número 7. Só no olhômetro eu já consigo enxergar. Por quê? Daqui até aqui eu tenho 4 números, tá? 4 notas. E daqui até aqui eu também tenho 4 notas. Então, eu sei que a minha mediana é o número 7. Mas e se for um número muito grande, professor? O que você vai fazer? Quando você tem um número ímpar, por exemplo, número 9, você vai fazer 9 mais 1 e vai dividir por 2, tá? 9 mais 1 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, eu sei que é o quinto termo, tá? É o número que está na quinta posição. Quinta posição, tá bom? Então, olha só. Se eu fizesse desse jeito aí, ó, eu ia contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quem tá na quinta posição? Meu número 7. Ok, professor. Muito bom. E agora, se fosse um número par, tá? Esquece agora essas 9 notas aí, tá? Eu vou te dar um exemplo que não tá aqui. Vamos supor que fosse 9 ou fosse 10, tá? Se fosse 10, tá? Como é que ficaria, professor? Vou colocar de uma outra cor aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui, não vou nem colocar para cá. Vamos supor que eu tivesse, antes do 5, tivesse o número 4. Olha, eu teria 10 termos, né? 10 notas. Como é que ia ficar, professor? Você iria fazer 10 dividido por 2, que daria 5. Você iria contar até o quinto termo, tá? Você ia ter ali o quinto termo, você ia ter o quinto termo mais o sexto termo dividido por 2. Ou seja, o quinto termo, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Você teria aqui ó, o quinto termo, 5, e depois mais o sexto termo. Ou seja, você iria somar os dois números que estão ali no centro, as duas notas, e aí iria ficar 7 mais 7 dividido por 2, que daria 7 também nesse caso, tá? Mas você iria somar os dois números ali do centro, tá? Mas vamos supor que aqui não fosse o número 7, aqui fosse o número, sei lá, 6,5. Você iria somar 6,5 mais 7, que daria 12, não, daria 13. 13,5 dividido por 2. Aí você teria ali, ó, 13,5 dividido por 2. Quanto que é 13,5 dividido por 2? Bom, a metade de 13 daria ali 6,5, tá? 6,5 seria a metade de 13, tá? Mas aí eu tenho a metade de meio, daria ali mais ou menos 6,75, tá bom? Então, seria essa daqui a nossa média, tá? Seria a média de 13,5 dividido por 2
6,75. Acabei de conferir aqui na calculadora. É isso mesmo, tá? Vamos para a nossa questão de número 6. Olha, você que está assistindo a aula até aqui, deixa a sua curtida, deixa o seu feedback. O que você está achando aí da resolução? O que você está achando dessa revisão? Tá te ajudando? Vai te ajudar aí na hora de você fazer a tua prova do quarto bimestre? Deixa aí nos comentários. Siga o perfil se você ainda não segue, tá? Se inscreve aí no canal. E vamos para a nossa questão de número 6. Olha só, eu tenho agora, daqui em diante, questões apenas do quarto bimestre, tá bom? Então, olha só, em uma festa escolar foram encomendadas 8 caixas de sorvete, cada uma contendo 30 unidades. Sabe-se que 2/5 dos sorvetes são de morango e o restante de baunilha. Quantos sorvetes de baunilha foram encomendados? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que descobrir aqui qual é o total de sorvetes. Para eu encontrar o total, eu tenho 8 caixas de sorvete, né? E 30 unidades em cada caixa. Eu vou fazer 8 vezes 30. Poxa, 0 vezes 8 dá 0, 3 vezes 8, 24. Então eu tenho aqui 240 sorvetes, tá? Total de sorvetes é igual a 240. Total de sorvetes é igual a 240. Morango mais baunilha, tá bom? Aí eu quero descobrir quantos de baunilha eu tenho. Você concorda comigo que se eu tenho 100%, tá? Ou melhor, se eu tenho 2/5, né, desse sorvete sendo de morango, você concorda que os de baunilha tem que ser 3 partes de 5? Porque eu tenho 2 partes de um total de 5 sendo de morango. Então eu tenho o quê? O restante, que seriam 3 partes de 5 sendo de baunilha, tá? Então eu tenho aqui um total de 5. Ou seja, eu tenho um total de 100%. Se eu somar o de morango mais o de baunilha, repete o denominador e soma ali, ó, o numerador, tá? Quando o nosso denominador é igual, a gente repete ele e soma ali o numerador, tá? 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 inteiro, 100%. Total de sorvetes, tá bom? Então, sendo 3/5 o de baunilha, e eu quero descobrir ali o valor de baunilha, eu vou fazer o quê? 3/5 de, ou seja, uma multiplicação, 240, que é o total, tá? Então, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso multiplicar 3 vezes 240 e depois dividir por 5, ou eu posso dividir por 5 e o resultado dessa divisão é eu multiplicar por 3, tá bom? Como que vocês preferem? Eu não sei, tá? Eu prefiro aqui fazer a divisão, simplificar, tá? Simplificando aqui, ó, 5 dividido por 5 dá 1. E 240 dividido por 5, a gente pensa o quê? No dobro. O dobro vai dar 480. Só que eu estou dividindo, então vai dar 48. E aí, para finalizar, eu vou ficar com 3 vezes 48, tá? 3 vezes 48. Quanto que dá, professor? Faz aqui no cantinho, ó. 48 vezes 3, eu tenho 3 vezes 8, 24. Fica 4, sobe 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. 144. Então, eu tenho como resposta final letra C, ó, alternativa letra C, 144. Professor, pelo amor de Deus, eu não entendi como que se faz desse jeito. Posso fazer de outra maneira? Pode. Como? Você vai fazer assim, ó, 8 vezes 30, tá? A gente já sabe que 8 vezes 30 vai dar 240, que é o total de sorvetes. Eu tenho 2/5 de morango, né? Então, eu vou fazer o quê? Encontrar a quantidade de morango, 2/5 vezes 240, e aí depois eu vou pegar o total e vou diminuir pelo total de morangos que eu encontrei, tá bom? Então, olha só, eu posso fazer aqui o seguinte, ó, o dobro, né? Vamos fazer agora aqui por cima. O dobro de 240 vai ser o quê? Vai ser 480 e eu divido por 5. Bom, fazendo a divisão, eu vou encontrar 96, tá? 96, 480 dividido por 5 vai dar 96, certo? E aí eu vou pegar agora o total de 240
que é o total de sorvetes, e tirar a quantidade de morango, tá? Quando eu faço a subtração, eu encontro também aqui 144, gabarito letra C. Então, fiz de duas maneiras que vocês possam ter duas opções de resolver a questão, tá bom? Aí vamos para a nossa questão de número 7, calcule a área do paralelogramo a seguir. Lembrando que para a gente encontrar a área do paralelogramo, o que a gente tem que fazer? A gente tem aqui como encontrar a área do paralelogramo da seguinte maneira, ó. A área vai ser igual a base vezes altura. Base vezes altura, tá? Ou lado vezes altura. Base, né? No caso aqui é a base, não é o lado. Base vezes altura, tá? Quem é a nossa base? A minha base é 10, professor, mas a base não tinha que estar aqui embaixo? Tanto faz, não tem problema, tá? Base vezes altura. Então, eu vou ter área igual a base vezes altura. A altura é 9? Não! Pelo amor de Deus, não diga isso. Deu até um aperto no coração. A minha altura vai ser 8, tá? Porque tá formando um ângulo de 90 graus aqui. Então, a minha altura é 8. Então, eu tenho base vezes altura. Aí, então, a minha área vai ser 80 centímetros quadrados, tá? 80 centímetros quadrados. Não tem mais o que fazer na questão, tá? Vamos para a próxima questão, questão de número 8. Questão aqui de regra de 3, tá? Então, você precisa prestar muita atenção, porque a regra de 3 a gente tem que ter atenção, tá? Uma gráfica imprime 5.000 folhetos em 8 horas. Mantendo o mesmo ritmo de produção, quantas horas serão necessárias para imprimir 7.500 folhetos? Olha, então vamos lá. Eu tenho aqui folhetos, tá? Vou escrever assim, né? Folhetos. E eu tenho aqui o tempo em horas, tá? Tempo em horas. Duas grandezas, tá? Eu vou colocar aqui os valores, ó. 5.000 folhetos, ela imprime em 8 horas, tá? Ela quer saber quantas horas vai imprimir 7.500 folhetos, ok? E aí eu tenho que pensar se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Folhetos e horas. Bom, pensa aqui comigo, olha. Aí, aqui, a ideia, né? A estratégia vai de cada um, tá? A estratégia vai de cada um na hora de entender se é diretamente ou inversamente proporcional. Isso daqui é uma coisa que é empírica de cada um, tá? Então, olha só, eu tenho folhetos e horas. Pensa comigo, quanto mais folhetos eu tenho para imprimir, mais horas eu vou demorar para imprimir. Concorda comigo? Se eu tenho menos folhetos, eu também vou ter menos horas para imprimir, certo? Então, aqui, já de cara, eu sei que é uma grandeza diretamente, são grandezas diretamente proporcionais, tá? E aí tem um macete aqui, tá? Que eu já falei para os meus alunos, eu já coloquei aqui no meu canal, que é quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu vou multiplicar em linhas. O que seria isso, professor? Olha aqui. As duas grandezas são diretamente proporcionais, então eu vou multiplicar cruzado, ó. Cruzado, é isso que eu vou fazer, ó. Entendeu? E aí, para facilitar a nossa vida, eu posso simplificar, tá? Eu posso simplificar, cortar um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui. E aí vai ficar um número menor, tá? Vai ficar um número menor ainda, tá? Eu vou ficar com 50x igual a 75 vezes o quê? Vezes 8, tá? 75 vezes 8, tá bom? E agora, professor, o que a gente faz? Eu posso multiplicar 75 vezes 8, ou eu posso já fazer isso aqui, ó, que vai dar no mesmo, tá, gente? Ó, 75 vezes 8, todo mundo dividido por 50. Posso simplificar? Posso, tá? Simplificar? Posso, ó, 75 eu divido por 25 e 50 eu também posso dividir por 25, tá? Porque são dois números que dá para dividir por 25. Aqui eu estou usando o MDC, máximo divisor comum.
E aí eu estou fazendo isso para facilitar a nossa vida. Eu vou ficar com x igual 75 dividido por 25, dá 3. Então eu vou ficar com 3 vezes 8. 50 dividido por 25, 2, professor. E aí fica muito mais fácil. E se eu quiser ainda posso simplificar ali, ó, 8 dividido por 2, tá? E depois multiplicar por 3, tá? Mas eu vou fazer aqui a multiplicação, tá? 3 vezes 8 dá 24, 24 dividido por 2, o valor de x é igual a 12, ou seja, 12 horas, tá? 12 horas é o nosso gabarito, é a nossa resposta correta. E vamos para a questão de número 9. A 9 e a 10 é tranquila, não tem como errar isso daqui na sua prova ou em qualquer outra coisa que você for fazer na vida, pelo amor de Deus, tá? Então, olha só, a seguir temos um exemplo de simetria. Observe a figura abaixo. Eu tenho aí a minha figura e ele quer saber, né? O comando da questão é qual é o nome que se dá a este tipo de simetria. Olha, eu tenho aqui a minha letra F e o que aconteceu com ela? Ó, ela virou, tá? Ela girou 180 graus. Ela girou, ela rotacionou, ela fez uma rotação. Ela é uma simetria de rotação. Simetria de rotação. Simetria de reflexão, só para a gente fazer uma revisão aqui. Reflexão, quando você olha no espelho, reflete, tá? Reflete vai ter o teu reflexo, tá? Se você está olhando para frente, o seu reflexo vai estar olhando diretamente para você, tá? Se eu tenho uma caneta, tá? Uma caneta e eu coloco ela aqui de frente, uma para outra, eu tenho aqui uma reflexão, está se refletindo, ó. O que eu faço com uma, a outra faz também o oposto, tá? Tá bom? É isso aí, tá? Então, olha só, vamos para nossa questão de número... Ah, tá, tem a translação. O que seria a translação? É eu pegar um objeto e colocar em várias outras posições sem rotacionar esse objeto, sem trocar a posição dele, apenas movimentar ele num plano cartesiano, tá? E simetria de polígono, isso nem existe, tá bom? Nem existe. E para finalizar, temos a questão de número 10. Observe a figura abaixo e indique o caso de simetria. Simetria de rotação? Não é uma simetria de rotação. Simetria de reflexão? Sim, aqui nós temos uma simetria de reflexão, porque se você traçar aqui um eixo de simetria, o meu eixo de simetria aqui, ele não tá legal, porque eu estou sem régua, mas isso daqui não é problema. Eu vou usar aqui uma régua aqui, só para mostrar para vocês, que não é nenhuma régua, tá? Que eu tenho um eixo de simetria, tá? Eu usei aqui um bloquinho de notas só para eu ter aqui uma régua aqui improvisada, tá? Então, olha só, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado. Eu tenho aqui uma simetria de reflexão. E com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula de revisão. Espero que você tenha gostado, entendido e aprendido. E olha, não sai desse vídeo sem deixar sua curtida, sem deixar o seu comentário, sem seguir o perfil. Inscreva-se no perfil do professor Jorge Abreu. E claro, faça isso como uma forma de gratidão, porque eu estou aqui para ajudar você nos seus estudos. Espero você na próxima aula e até lá eu fui!